Rolando. Primeira coisa, boa noite para todo mundo, né? E como que foi a semana de vocês? Viram as tretas engajadas da semana? Foi uma semana, pelo menos no nas métricas do meu Instagram, foi uma semana excelente. Consegui até comecei o TikTok e comecei a lançar até as mesmas publicações no TikTok e achei que não ia ter resultado, até tinha comentado com o Sardinha e com o Messias no grupo, mas começou a rolar um resultado bom, tá? Mas assim, ó, parte de métrica de Instagram e TikTok é bronca do Messias e do Sardinha. Isso daí eu não sei porcaria nenhuma. Eu vou continuar o gancho da aula da terça-feira, não dessa, da semana passada, tá? Que eu falei um pouco de gestão, a gente trocou uma ideia legal de gestão, eu acho que até me empolguei, falei demais na aula, deu 2 horas de aula, né? 1 hora e 40 de aula deu. E hoje eu vou continuar, na slide passado, que tinha ficado maravilhoso, e algumas pessoas me criticaram que ele parecia espuma de piscina, mas, na minha opinião, ele ficou muito bom. Eu falava sobre LTV, né? E falava sobre LTV, e eu disse que eu precisava falar, além de LTV, eu precisava falar sobre CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Então, o que eu fiz? Claro, gente, existem infinitas métricas que vocês podem usar dentro do escritório, que você pode adaptar para a sua necessidade. Assim, gente, o pessoal resolveu entrar tudo agora. E eu não quero trazer aqui qual métrica mais importante, qual vocês devem utilizar, se tem que utilizar mesmo. Eu mesmo não utilizo sempre elas, tá? Eu sei como elas funcionam, eu sei qual que é a importância dela, mas eu uso ela quando eu quero normalmente dispensar algum cliente, tá? Então, assim, ela não é uma métrica para eu valorar quanto que eu vou cobrar do cliente, algo assim, mas é uma métrica que eu uso para saber se vale a pena dispensar um cliente ou não. E vocês vão entender conforme eu for falando isso, tá bom? Primeira, primeira coisa. Aqui. O que é e como calcular o CAC, tá? O que é o CAC? O CAC, ele é o custo que você tem para se adquirir um cliente. Pelo nome dele fica muito simples de você saber qual que é a situação dele, tá? O difícil é você sopesar dentro do CAC, desse custo, quais são as variantes de custo que você tem para conseguir se chegar a ele, tá bom? A exemplo, gente, eu vou, nos slides mais para frente, eu vou chegar nessa situação. O Google Ads, tá? O Google Ads, você faz um depósito de crédito mensal, tá? Então, você coloca lá R$ 1.000 mensais e que vão utilizar lá R$ 30 por dia, né? Quando você contrata, eu não sei se é assim que o Luiz está trabalhando. Ô, Luiz, é assim que vocês estão fazendo as campanhas de ads? Fazendo como se fosse um carregamento, né? Um carregamento mensal? Sim, tô Sim. fazendo isso. Então, assim, ó, você coloca um carregamento mensal, mas desse carregamento mensal, o Google, ele desconta uma média diária. Exemplo, eu coloquei lá R$ 1.000, ele vai descontar de média diária próximo de R$ 33, ali, nessa margem. Então, assim, você define mais ou menos quanto você vai colocar dentro do teu dia, tá? Como que você vai fazer, nessa situação, o cálculo de custo de aquisição desse cliente, tá? Gente, não, existem duas formas bem distintas de se fazer esse cálculo, mas a mais correta de se fazer é dentro da média mensal, que você fica sabendo exatamente quanto você gastou para esse cliente chegar na tua mão, tá? Se existirem outras campanhas, outras variantes que você faça junto, você tem que pegar todo esse custo que você teve nessas campanhas e colocar nessa situação. Qual que é o objetivo disso? É otimizar resultado, ponto, tá? Não é algo que vai efetivamente fazer um escritório estourar para cima, o escritório ser super rentável, e também não é algo que vai fazer você não saber, vai fazer o escritório entrar em colapso. Mas quando você sabe lidar com essas métricas, com essas variantes, como eu disse, essa reunião é um gancho da aula de gestão, tá? Quando você consegue trabalhar com essas variantes, o CAC, o LTV principalmente,
você sabe para onde guiar seu escritório, em que ritmo crescer seu escritório. Chegou a patroa do Murilo não, do Juliano. A patroa do Juliano está aí. Então, assim, vou continuar aqui. Como eu disse para vocês lá, o CAC, o que ele é? É a soma de todos os investimentos que você faz no seu escritório em marketing para conseguir adquirir aquele cliente, tá? Dividido pela quantidade de clientes que você adquiriu, beleza? Quando a gente entrar no meu Google Ads, eu consegui aqui as telas no meu Google Ads. Eu estava sem o acesso deles porque estava com a empresa do Candy, mas daí eles me mandaram aqui, eu puxei ela, tá? De forma muito definida. Ele vai definir desenvolvimento e resultado final, tá? E isso eu vou trazer uma situação do... Serginho, eu vou passar a bola de ficar adicionando a rapaziada para você. Isso eu vou colocar o que aconteceu comigo, com o meu escritório. Eu vinha numa pegada muito boa do Jus Brasil. Vinha atendendo muita gente do Jus Brasil e estava aumentando meus créditos do Jus Brasil para continuar essa pegada de atendimento. E o Cândia tinha falado a primeira vez para mim, Renato, começa a fazer o Google Ads. Eu falava, Cândia, eu não tenho estrutura para conseguir fazer um atendimento começar os atendimentos do Google Ads. Porque na hora que eu colocar para rodar a campanha, muito provavelmente o meu número de casos vai aumentar muito. E eu vou ter que daí bater escanteio e correr para a área cabecear. Vou ter que fazer o atendimento, vou ter que fazer peticionamento, vou ter que corrigir petição de estagiário, vou ter que coordenar muita coisa ao mesmo tempo. Então, Cândia, espera um pouco que eu vou primeiro me estruturar, né, para receber essa carga de processo que vai chegar em mim, né? Então, assim, qual que era a caminhada? Eu tinha que ter na minha mente em quanto tempo eu queria crescer e de que forma eu queria crescer. E como que eu ia saber isso? Sabendo exatamente quanto eu estava tendo de gasto para conseguir um cliente no Jus Brasil. O Jus Brasil, o custo de aquisição de cliente no Jus Brasil é muito alto, tá? Então, assim, cada sala que você abre, a média de valor do custo de aquisição de uma sala do Jus Brasil é de 10 a 20 reais. Cada cliente que você adquirir no Jus Brasil, de 10 a 20 reais. Mais para frente, vocês vão ver qual que é o custo do Google Ads. E daí vocês vão ver qual que é o impacto disso que causa no final da tua receita. Veja o seguinte, a gente começou a aula com uma situação muito simples, que era o custo de aquisição de cliente. Agora vocês já sabem que o custo de aquisição de cliente por uma plataforma chega a ser de 10 a 20. Se você pegar 20 reais cada cliente, no final do mês, você vai ter gasto 600 reais de aquisição de uma carteira sua de clientes. Assim, por mais que seja algo simples a métrica, às vezes esses insights acabam passando batido, né? E minha sorte foi que eu comecei a olhar isso por outro ângulo, né? E corrigir rápido a rota que eu estava indo. Porque a 600 reais você paga um estagiário para o teu escritório, né? E você continua tendo o mesmo fluxo de aquisição de cliente por outra maneira, tá? Então, por isso que eu coloquei que em quanto tempo você quer crescer o teu escritório e qual o resultado final, até onde você quer chegar, até onde você acha que tem um limite, ou se você acha que não tem limite para o teu crescimento, né? Tem muita gente o Sardinha, por exemplo, vou te usar como exemplo, Sardinha. Eu tenho certeza que ele pode até falar que ele não tem limite para o crescimento do escritório dele. Mas a partir do momento que o escritório dele estiver interferindo na vida familiar dele com as filhas dele, automaticamente eu sei que o Sardinha vai diminuir a pegada dele, vai dar uma reduzida na velocidade para ele continuar mantendo a vida familiar dele com as filhas dele. Então, assim, até onde você quer chegar com o seu escritório? Até onde é teu limite? E essas métricas vão te levar a entender isso daí. Tá bom, rapaziada? Até aqui, tudo tranquilo? Vagando muito? Muito senhor óbvio ou tá de boa? Ao infinito e além. Ao infinito e além, sei. Ô, Renato, Fale. e tipo, no Jus Brasil, tu tinha mais ou menos conta, assim, de pessoas que entravam em contato contigo. Não são as pessoas no Jus Brasil, não são as pessoas que entram em contato. Sou eu que abro uma sala, eu que entro em contato com a pessoa.
Então, assim, eu Ah, já vou na sala sabendo quantos créditos eu vou gastar, tá? Então, ah, assim, se forem 12 créditos, dá como R$ 25, como se fosse R$ 2 cada crédito, entendeu? Tipo, uma média de alguém que pega é, um plano de 60 créditos, de 40 a entendi. 60 créditos. Vai dar como R$ 2. Então, assim, o custo de aquisição o CAC do Jus Brasil é muito alto, né? É muito alto. E assim, no modelo de gestão ideal, você tem que tentar fazer o teu LTV subir, né? E o teu CAC reduzir, né? E se existem outras plataformas que disponibilizam isso, tem que ir para cima dessas outras plataformas. Só que, gente, é o seguinte, você tem que começar por algum lugar, né? O custo para você começar a adquirir esses clientes pelo Jus Brasil, ele é baixo. Então, assim, para você começar a rodar o Google Ads, você vai ter que fazer landing page, você vai ter que vai ter que aprender a rodar o tráfego pago, ou vai ter que contratar uma empresa, que vai sair mais caro. Então, de algum lugar, você tem que começar a gerar tua renda, né? Caio, assim, ó, minha taxa de conversão era maior no Jus Brasil, tá? Era bem maior no Jus Brasil, porque eu já conseguia filtrar a sala que eu ia abrir com uma forma muito mais definida. Então, tanto que a gente já mostrou aqui em outras reuniões o que eu usava para fazer o filtro de que sala eu ia abrir. Acaba que o resultado no Jus Brasil não é ruim, tanto que eu caminho com as duas plataformas. Eu faço ads e tenho o Jus Brasil. Só que daí eu não fico perdendo tanto tempo me obrigando a abrir sala no Jus Brasil. Eu só abro a sala no Jus Brasil quando eu vejo que é alguma coisa muito boa para se abrir mesmo, tá? Eu não fico gastando crédito pela necessidade. Ele se tornou uma fonte de cliente, como o CAC dele é muito alto, eu uso ele como uma fonte de cliente mais certeira, onde eu entro mesmo para tentar ir matar a situação e fechar a contratação, né? Quando eu comecei, eu me obrigava a abrir uma sala a cada 2 dias. Eu me obrigava a fazer isso. Acabava os créditos e ela colocava aumentava o plano. Ia fazendo assim. Então, quando eu via que eu estava sobrecarregado, eu parava de abrir sala. E eu me obrigava a fazer isso porque eu precisava criar, eu estava recomeçando minha advocacia, eu precisava criar carteira de cliente. Então, nessa necessidade de criar a carteira, eu acabei me atirando muito dentro do Jus Brasil. Mas acho que é uma situação para ir mais um pouco com o pé no freio, analisar bem o que você vai abrir, porque ali, de fato, que nem eu mostrei, falei aqui para vocês, o custo ali para você abrir uma sala e ela não dar em nada é um custo muito alto. Então você tem que ir meio que numa tentativa mais certa do que você está fazendo, tá? Não semana que vem, na outra, eu posso refazer aquela aula de Jus Brasil que fez lá atrás, que fazia análise dos casos do criminal, fazia análise de como eu abri a sala e tal. O pessoal aí teve uma rapaziada aí, não sei se o Messias ou o Renan, que começaram a seguir a abertura de sala mais ou menos na ideia que eu passei na aula. Beleza? Mas, seguindo, tá? O Google Ads. Todo mundo que chega para você pelo Google Ads, todo mundo, chega com um problema, tá? Chega com uma atenção específica naquela landing page que você colocou. Então a pessoa mandou uma mensagem para você, tua landing page a minha é de criminal, é tráfico de drogas e execução penal. Eu sei que a pessoa chegou ali porque ela está com problema, senão ela não ia estar pesquisando no Google advogado criminal. Então, a certeza da busca de solução dessa pessoa é real. Eu não tenho necessidade de fazer que nem o Jus Brasil, ir filtrando pelo que a pessoa descreveu para ver se realmente aquilo ali é uma demanda criminal, né? Tem muita gente que às vezes coloca uma demanda ali que não tem nada a ver com criminal, é família, e a pessoa coloca a situação como criminal. Então, assim, no Google Ads, o filtro ele é muito mais específico com as palavras-chave. Até a gente podia fazer uma aula do Luiz explicando como que funciona a configuração do Google Ads,
toda a situação. Pode sim. Pode ser? Tu Porque estás... assim, ele fica bem certeiro, o Google Ads. A pessoa vem já com problema criminal e ponto, entendeu? A primeira fase de atendimento, ela é muito mais direta do que a fase de atendimento do Jus Brasil. No Jus Brasil, você tem que ter um script para chegar na pessoa. Boa noite, tudo bem? Me chamo fulano, vim pelo Jus Brasil, né? Porque a pessoa, ela muito provavelmente não está esperando que se receber a mensagem do advogado. Ela recebe a mensagem do advogado, daí que ela vai centralizar por que ela recebeu. Aqui não. Aqui no Google Ads, a pessoa, ela manda a mensagem para o advogado. Eu preciso de um advogado especialista em tal área. A pessoa já manda, já vem com o texto pronto. Então, a pessoa, como já cai no WhatsApp, a resposta já é mais automática. Então, assim, eu já respondo, bom dia, boa tarde, como que eu posso ajudar? A pessoa já vem já com o caso na minha mão. A pessoa já manda um áudio de bate-pronto. Então, assim, o tempo de você converter... Pode falar, Luiz. É porque o Ads ele se torna um pouco mais centralizado, né? Eu fiz essa pergunta a respeito do Jus Brasil, porque no Ads ele te traz as possibilidades. Já no Jus Brasil tu vai ter que ir atrás. E o custo de aquisição ele desce bem mais, o quê? Quase Não, 10 quando vezes chegar mais. na minha métrica ali, quando chegar na métrica do meu Ads, vocês vão ver o custo de Sim. aquisição do Ads. Então, assim, o tempo para você chegar no resultado é muito menor do que você indo atrás do cliente no... Boa noite, Renanzinho. Que seja cliente, seja honorário. Vai. O tempo de conversão desse cliente é muito menor, tá? E o resultado, pela demanda, ele acaba sendo praticamente o mesmo do Jus Brasil, tá? A diferença de resultado do que interessa para a gente no final das contas acaba sendo o mesmo, porque por mais que o fechamento de demanda seja menor, o fechamento das demandas, eu estou sentindo um pouco de dificuldade de fechar um índice maior, que eu estava acostumado no Jus Brasil. Mas no final das contas, opa, mas é que o CAC ele vai ser mais ou menos assim, o crédito é 4 créditos para abrir uma sala, o teu custo vai ser R$8, vai ser R$9, 10 no máximo. No criminal, normalmente, para abrir uma sala é 12, 9, 12. Então, assim, uma sala de 12 sai quase R$25, entendeu? Então, essa que é a discrepância de aquisição. Mas o resultado, você acaba tendo resultado bom no Ads pelo volume, né? E você consegue pulverizar bastante teu nome. E isso implica no LTV lá na frente. Quando a gente chegar no LTV, vocês vão entender porque pulverizar o nome acaba implicando nesse modelo de métrica. Então, aqui, ó, o meu desse mês, tá? O meu desse mês. Esse aqui é do dia, tá, gente? Esse custo de 33 que tá aqui, ó, é do dia. Eu tô rodando isso aqui por dia. Beleza? Eu tive no mês 51 cliques. Desde que eu comecei as campanhas, deu 90 cliques. Desde que eu comecei a campanha. Então, assim, esses cliques são as pessoas que entraram no site, que clicaram no site. E as impressões são as pessoas que passaram pela minha busca, tá? Desses cliques aqui, nem todo mundo que entrar aqui, os 90 que clicaram, que entraram na landing page, vão te mandar mensagem, tá? Aqui os 51 que estão aqui, os 90 que desde que comecei, eles não são todos que vão te mandar mensagem, beleza? O que do mês, beleza? Do mês, o que eu tive aqui de produção? Foram os 24 dias, eu gastei R$324 de crédito, porque eu tive uma alteração de conta de pagamento. Eu estava fazendo num valor e depois aumentei para 1.000, tá? Tá 33 aqui. Opa. Aqui. Tá 33 aqui, porque eu alterei para 1.000 essa semana, tá? Mas antes eu estava fazendo com... Opa. Porque eu aumentei para R$1.000 essa semana, mas antes eu estava fazendo com 300, era R$10 por dia, tá? Então, assim, você chega aqui nessa situação, tá? Eu tive um gasto de R$324 e atendi 22 pessoas com R$324. Dessas 22, eu converti 3 que já me pagaram. Total recebido até agora
desses 24 dias rodando, 17 mil em contrato, 2.500 em recebido, tá? Os 2.500 em recebido pagou toda a minha campanha, pagou tudo. Quer dizer, falta R$200 para pagar tudo. Mas só pelo contrato de recebimento futuro, a campanha já vai se pagar, né? E ela vai continuar rodando, essa landing page vai continuar no ar por mais 1 ano, 2 anos, até eu querer dar um upgrade nela. A gente começou a rodar agora uma landing page de criminal internacional, né? Focando aqui na região do leste europeu. Então, assim, no final das contas, a taxa de aquisição do cliente começa pelo custo. Puta, o que está pulando esse negócio aqui? Eu jogo para um lado e ele volta? Agora parou. O custo médio por clique está muito baixo, tá? Cada pessoa que eu paguei isso daqui por clique, né? E é difícil, acho que, reduzir isso. O Luiz, que entende mais de Google Ads do que eu estava conversando com o pessoal da IDV. Eles falaram que a média do meu custo por clique estava muito boa. E o resultado, para mim, assim, está sendo excelente no quesito de atendimento. Esses 22 atendimentos aqui, eles ainda não foram convertidos, mas é que tem um tempo de conversão. Que nem eu mostrei um atendimento que eu fiz de uma menina que teve um problema com o psicólogo dela, que foi um problema que eu comecei a atender, deu quase 30 dias para eu conseguir uma conversão do atendimento. Então, assim, 22 atendimentos são 22 pessoas que ainda estão na minha base, que ainda estão trocando ideia comigo, que o ideal é eu conseguir fidelizar essas pessoas e trazer para o meu lado. Tá? Aline. Continuamos. Alguma dúvida até aqui, rapaziada? Tô indo muito rápido? Não? Não? Eu amo quando tá todo mundo querendo participar. Gente do céu. Eu só fico olhando para a cara do Paulo ali para ver se o Paulo vai abrir o microfone e falar alguma coisa. Eu tô balançando a cabeça e dando joinha, para não atrapalhar. Beleza. Ó, e aqui, ó, uma frase de efeito, tá? Coisas que o Sardinha não usa nos slides dele, tá? Controle o seu negócio. Eu inventei na hora que eu tava fazendo, tá bom? Então, eu não coloco, mas eu falo, né? Eu sou coach. Controle o seu negócio. Beleza? Agora vamos chegar na parte difícil de trazer para a advocacia, tá? Gente, eu rodei muito, mas tive que procurar muito para saber como aplicar o LTV na advocacia, tá bom? O LTV normalmente ele é aplicado para quem vende que nem o Luiz, ele vende capinha de iPhone. Às vezes ele tem um cliente que esse cliente compra 4, 5 capinhas de iPhone por mês dele, a exemplo, né? E o cliente passa 6 meses, todo mês comprando 4, 5 capinhas de iPhone. Para o Luiz, tem mais lógica você aplicar o LTV, porque você vai ter o ticket médio de gasto, também, controle seu negócio, serve para o rapaz do golpe da novinha também. Então, a gente criou um nicho novo, né Paulo? Eu já tenho o meu cliente fidelizado, você tentando fidelizar o teu aí. Então, assim, ó, no LTV, você vai ter o valor do ticket médio, de quanto custa o produto, pelo tempo de retenção do cliente, né? Uma forma que eu encontrei que é mais completa de se calcular o LTV e ela fica mais fidedigna a um valor concreto é o ticket médio vezes a média de compra do cliente a cada ano e a média de tempo do relacionamento. Então, assim, o cara compra a capinha de R$30, 5 capinhas no mês. O ticket médio da capinha são R$30 a capinha, 5,150. Média de compra do cliente por ano. Ele compra 5 capinhas por mês, no final do ano dá 60. Vezes a média de tempo de relacionamento. Tipo, é um cliente que tem 2 anos de relacionamento com a empresa. Então, assim, qual que é o ideal? Você sempre jogar o teu LTV lá para cima, né? Faz mais sentido com a aquisição de produtos. Na advocacia, é difícil você trazer isso. Então, eu tive que meio que
formular um jeito do LTV ter sentido para a advocacia, tá? Porque o que eu quero saber é o tempo que aquele cliente vai me gerar valor, que ele vai me trazer resultado, né? Um cliente, ele não traz só resultado para você pagando honorários, não é só assim. Então, aí que eu fiz a alteração do LTV na advocacia, tá? Melhor exemplo é uma cliente que eu tenho. Ela me contratou uma vez só. Ela me contratou para fazer um processo dela. Essa cliente, ela acabou me pulverizando para a família inteira dela. E da família inteira, eu comecei a atender pessoas da família que não moravam na mesma cidade, em outros lugares do estado do Paraná. Então, assim, o LTV dessa cliente, para mim, foi maravilhoso, né? Porque o valor que ela me gerou não foi só do único contrato dela. Aí que a gente entra naquela primeira coisa que eu falei. Eu adoro ficar fazendo essas puxadas esses ganchos que eu deixo lá na frente. Lembra que eu falei que as métricas, elas são importantes para você demitir cliente? Falei lá no começo? Então, é aqui que a gente vê se vale ou não manter um cliente. Obviamente, dessa família, quando o meu nome expandiu ali dentro e ela gerou muito valor para mim, algumas pessoas eram um pé no saco e eu queria demitir. E eu não queria manter aqueles clientes comigo porque eles tomavam, às vezes, mais tempo do que o necessário, a teia. Tomavam mais tempo do que o necessário, ou eles eram um pé no saco que ficava enchendo o saco por qualquer coisa. Sabe aquele cliente porre? Tinha alguns da família que atrasava pagamento, teve gente da família que me deu calote. Gente, eu chuto que eu atendi desse pessoal perto de umas 20 pessoas, que saiu dessa cliente número 1, se expandiu por umas 20 pessoas. Então, assim, essas pessoas que eu não tinha a mesma vontade, a mesma gana de atender, se fosse um cliente com LTV baixo, eu teria demitido. Só que uma era irmã dessa cliente número 1. E eu não suportava atender mulher. Só que daí o que eu vejo? O custo, assim, o LTV, o valor dessa cliente era tão alto para mim, e as indicações eram tantas, que eu dispensar a irmã dela, o processo do sobrinho dela, que estava preso, dispensar o processo do sobrinho dela, eu ia acabar perdendo ela. Porque a irmã ia para outro advogado, né? Ia falar mal de mim para ela, e muito provavelmente eu ia perder alguém com um LTV muito alto. Então, assim, diferente do que o LTV no modelo de negócio padrão, onde se vende bens de consumo, onde se vende algo tangível, que você consegue pegar o valor do ticket, pegar o número de produtos que você vendeu e multiplicar tudo isso pelo tempo que estende aquele relacionamento com o cliente. No nosso caso de advocacia, você precisa ter uma geração de valor muito mais específica. Saber quais são as ramificações de valor efetivamente que saem daquele cliente. E como são muitas pessoas, às vezes você acaba se enganando. Outro ponto que enquanto eu fazia os slides, eu estava pensando nisso. Como são muitas pessoas, você acaba se enganando no teu subconsciente se aquilo ali efetivamente vale a pena ou não. Então, você tem que, além de tudo, diluir dessa relação que você tem nesse grupo, todas as suas perdas, tá? Então, assim, dessa forma, eu acho que traz muito mais completo para o nosso modelo de negócio o que realmente é o LTV, tá? Gente, isso aqui é criado por mim, tá? Isso aqui é uma adaptação do modelo real de LTV, que é esse, tá? Isso aqui é o que realmente é o LTV, tanto que eu coloquei aqui para explicar como ele realmente funciona. Só que o LTV na advocacia, você vai encontrar um monte de gente falando de forma extremamente genérica, que é o valor do cliente, blá, 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 porque eu fui atrás de procurar. Tem um monte de gente falando de forma extremamente genérica, mas sem explicar para você o que realmente é isso, tá? O valor do cliente é aquilo que realmente o cliente gera para você, o que realmente vai cair na tua mão, tá? Então, assim, se o cliente está te indicando, isso daí tem valor. É um cliente a menos, é um custo de aquisição a menos que você tem. Cara,
E assim, é uma adaptação para o modelo de negócio, não, é algo que não tem, tá? E como eu coloquei ali no final do slide, né? O objetivo de todo mundo é muito simples: ganhar mais e gastar menos, tá? Então, ficou claro aqui? Alguma dúvida? Querem que eu tente simplificar mais isso daqui? Não? Beleza. Por que eu coloquei dessa forma e expliquei dessa forma? Porque às vezes eu ia ter a falsa ilusão daquela cliente que estava me indicando muito, que realmente o contrato dela era de suma importância para mim, porque vinham muitas indicações. Às vezes, no final, aquela maré de indicações era algo ilusório. E isso acontece muito com advogado criminal, tá? O Messias tá na sala aí? Não tá aparecendo aqui para mim? Tá aí, Messias? Tá. O Messias pode dizer se eu tô mentindo ou não. Quando você atende cadeia, seu nome pulveriza assim, ó. Pum, você atende uma cadeia. Cara, quando você vê todo dia nego te mandando mensagem perguntando: ô doutor, preciso de um atendimento aqui, doutor, preciso, consulta meu processo aí. Gente, é todo santo dia. Assim, hoje mesmo, de atendimento de cadeia, eu devo ter recebido uns 4 nomes hoje para consultar processo. Você entra com a Tá? procuração, sai com 5 assinadas lá dentro. Exatamente. Eu, quando comecei na advocacia, eu fazia o seguinte: o Projude tinha um bug no Projude, que você colocava só a data de distribuição e apareciam todos os autos de prisão em flagrante que eram distribuídos no dia. Todos. Então, o que eu fazia? Eu imprimia aquela lista de auto de prisão em flagrante que tinha do Projude, para você ver como que funciona essa situação que o Messias falou. Eu imprimia aquela lista de auto de prisão em flagrante, entrava em uns 3, 4 e olhava onde que as pessoas estavam presas. O cara está preso lá no 3º distrito, no 5º distrito. Pegava e ia com uma procuração com o nome do cara já preenchida, já redonda no computador, tal, e levava uma porrada de procuração dentro da pastinha. Chegava na cadeia, eu falava bem assim, eu tinha um discurso já feito. Chegava pro cara e falava bem assim: ô fulano, seguinte, me mandaram aqui, quem me mandou aqui não quis se identificar, tá? Mas é uma pessoa que gosta muito de você, tá? Então, assim, só agradeça a Deus que me mandaram aqui. Eu tinha acabado de puxar o nome do cara no Projude. Só agradeça a Deus que me mandaram aqui, tá? Só para saber como que você tá, para dar um recado para tua família, como que tá a tua situação e tal. A gente ainda tá negociando se eu vou fazer teu processo, a gente ainda não sabe. Você quer mandar algum recado para tua família? E o cara falava: ô doutor, que bom que o doutor veio, tal, não sei o quê. Fala para eles, e passava o recado, tal. Daí eu falava: anota o recado aí atrás, eu entregava a procuração para ele. Anota o recado aí atrás, ele anotava o recado atrás da procuração. Daí eu falava: faz o seguinte, assina a procuração, porque se eu for me habilitar no teu processo, eu não preciso voltar aqui, tá? E faz o seguinte, anota o nome da tua mãe, porque a pessoa que me mandou aqui não conhece a tua mãe, não conhece tua família e tal, então anota um nome ali. É um amigo teu que me mandou aqui. Daí ele: foi fulano. E eles já falavam o nome. Daí eu falei: eu não posso confirmar. E eu dizia bem assim para ele: eu não posso confirmar que foi fulano que me mandou. E beleza, ele assinava a procuração, tal, colocava o telefone atrás da procuração, e daí eu fazia a pergunta dentro da carceragem: mais alguém que é advogado? Gente, eu saía todo santo dia com 10, 15 procurações assinadas e os telefones das famílias atrás. Daí o que eu fazia? Sentava no escritório, pegava o telefone e começava. Primeiro, seguinte, daí o papo para a família era outro. É o seguinte, eu fui na carceragem tal atender um cliente meu e o fulano estava lá. E aconteceu o seguinte, ele pediu para eu entrar em contato com vocês, se vocês têm condição de contratar advogado para ele. Eu já dei uma olhada no processo, o processo dele está assim, assim, assim. Já pegava e já jogava para eles mais ou menos como que estava. E aí que eu ia fechando meus contratos. Tipo, pegava 15 procurações, fechava 1, 2, e assim ia, assim que eu fui criando minha carteira. Então, essa pulverização que o Messias, que eu falei ali, o Messias também trouxe, isso daí acontece, é absurdo dentro de cadeia. Só que muita gente, diferente da dona Diva, que é a senhora, que foi minha cliente, a cliente 1 desse grupo,
diferente dela, esses clientes de cadeia, normalmente o LTV deles é muito baixo, né? Eles dão mais trabalho do que lucro. Então, assim, às vezes se salva um dessa rapaziada, salva 2 dessa rapaziada, de 20 que você atendeu. Então, aí que você precisa saber qual é o lifetime valuation, value do teu cliente, né? Beleza? Vamos pro próximo. Eu ia dar isso aqui de exemplo, mas eu já dei o exemplo com as capinhas de celular, tá? Depois vocês ficam com isso daqui de bonito lá. E, como eu sou o senhor óbvio, né? Coloquei um pouco coach aqui também, né? Junto com essas métricas, o que você vai conseguir adquirir e o que você precisa, de certa forma... Pode falar, Eric. Tenho uma dúvida. Como que seria a odds da LTV embasado numa possível liderança do odds do Perfect, aplicado ao caso? Então, eu acredito, Serginha, que na verdade vai ter uma inversão do ponto A e do ponto B que você retratou aí no teu caso. Você viu que eu falei só em linguagem de administrador, né? A gente tá muito LTV, linguagem, é só para dar uma... Não, aqui é só CAC e LTV. Cara, tem umas 15 métricas que os caras usam. Cara, tem umas 15 métricas que os caras usam, mas daí enquanto eu ia montando a reunião de hoje, eu ia vendo que realmente valia a pena. E assim, aqui não tem nenhum gestor de tráfego, só o Luiz, né? O Luiz que é gestor de tráfego. Aqui não tem nenhum administrador que vai ser um administrador de uma empresa de grande porte. Cara, aqui cada um está administrando seu escritório e são escritórios que são, via de regra, são de pequenos para médio, né? Não tem nenhum aqui com Belinati Pérez, que tem 40 filiais, o Nelson Pascoaloto, que tem 20 filiais. Pode falar, Luiz. Fala, Até Luizão. porque se você prender a tudo isso, você vai perder tempo. E não vai ter tempo para... Não tem nenhum motivo. O que você precisa saber mais ou menos é o seguinte: quanto que eu estou gastando e em quem eu tenho que dar devido valor. É mais ou menos isso. Eu estou gastando quanto, o que eu preciso fazer para gastar menos? E quem eu tenho que dar atenção? Eu tenho que dar atenção nesse cliente. Por que eu tenho que dar atenção? Porque efetivamente esse cliente coloca dinheiro no meu bolso. É isso que a gente está tentando trazer, né? Sim, curso de administração, daí, infelizmente, não é com a gente. Então, assim, você precisa, praticamente vou ler, o senhor óbvio praticamente vai ler, né? Planejar, ter essas métricas para fazer teu planejamento, saber traçar tua prioridade, saber quais são os seus recebimentos, quanto aquele cliente ainda vai te gerar, né? E em quem você realmente deve focar, né? Por isso que você tem que entender essas duas métricas da forma que eu coloquei aqui. Que se não que, como eu falei já, puxando o gancho de novo, como eu falei, não que não saber elas vai afundar o seu negócio, né? Por que não? Porque o nosso negócio é muito além do que a administração dele, né? Nosso serviço, nossa prestação de serviço, às vezes tem outros pontos de excelência que não é a própria administração do que a gente tem na mão. Eu, por exemplo, era um péssimo administrador até recomeçar o meu escritório. Depois que eu comecei a aprender aos poucos como administrar ele e realmente agora ele tá virando, tá dando certo, tá fluindo, né? Mas assim, o objetivo é trazer de uma forma simples que vocês consigam colocar em prática e saber onde focar e onde desprender energia, tá? Gente, isso aqui não tem nada a ver com rios, tá? Que eu ia fazer. Mas só que eu vi eu não sei se vocês já viram no YouTube, no Ads do YouTube, às vezes aparece um advogado que fala bem assim: a advocacia da forma que a gente conhece já está ultrapassada. O direito de família em breve não vai existir mais. Tipo, direito de sucessões não vai existir mais.
porque agora aprenda a técnica que vários advogados estão sabendo, não sei o quê, de holding familiar. Tá, o cara fala de holding familiar, entendeu? Só que o cara fala no meio do vídeo, ele fala uma parada assim, ó, que o modelo de negócio que a gente tem... pode falar, Juliano. Esse cara, tá fazendo esse vídeo numa Porsche, morando nos Estados Unidos. Tu lembra? Se tu viu? Isso mesmo, esse mesmo. Eu tava vendo um vídeo no YouTube ontem, aí eu vi essa presepada, eu fiquei olhando e falei, cara, esse cara tá aplicando firme. Daí o cara falou uma parada que na hora eu falei, nossa, que idiota. Na hora eu falei assim, tipo, até minha esposa falou pra mim assim, ela falou e eu falei na hora, nossa, que cara idiota, que imbecil. E daí eu peguei e completei a frase dele, holding familiar. Eu falei e minha mulher começou a dar risada. Só que ele fala, o que ele fala? Que o modelo de advocacia que a gente tem é uma pirâmide. É uma pirâmide. Você vai pegando mais clientes para tampar o furo daqueles clientes antigos, e a única coisa que você faz é acumular processos para manter o mesmo recebível. Ele diz isso. Mas ele assim, via de regra, o que ele pensa? Que você vai ter um processo que vai durar 10 anos, você vai cobrar, tipo, R$5.000 para fazer o processo vai durar 10 anos, e você vai passar esses 10 anos cobrando os mesmos R$5.000, e com os processos, todos os seus processos terminando da mesma forma. Por isso ele entra num num modelo de pirâmide, né? Porque a pessoa não agrega valor na aplicação do trabalho dela. E o que eu pensei, puta que pariu, cara, que tirada esse cara teve de falar sobre que a advocacia ela é um esquema de pirâmide. Porque realmente, lá quando eu fazia isso, de pegar os processos nas carceragens, isso há 8 anos atrás, o que acontecia? Eu estava fazendo minha advocacia virar um esquema de pirâmide. Porque eu cobrava de todo mundo R$5.000, R$6.000, parcelado. De todo mundo que eu cobrava, eu tinha infinitas inadimplências, né? E cada vez mais eu tinha que pegar mais cliente para sustentar os clientes que tinham entrado antes. Então meu modelo de negócio estava colapsando. Eu estava fazendo uma pirâmide dentro do meu escritório e estava colapsando aquilo. E uma hora ia explodir, como explodiu. Tanto que chegou em 2018, eu tive R$240.000 de inadimplência em 2018. Então, assim, R$240.000 de inadimplência no final do ano, se você dividir isso daí pelos teus meses, dá um salarinho muito bom, né? E assim, o meu modelo de negócio aconteceu a mesma coisa que acontece com qualquer pirâmide. Então, o que a gente não pode deixar acontecer? A gente não ter controle da nossa gestão, né? De novo o gancho lá da primeira aula. Não ter controle da nossa gestão e deixar o nosso escritório virar isso. Por mais que ninguém aqui seja um administrador de primeira, ninguém aqui tenha conhecimento técnico de um contador, de um administrador, de um economista, ninguém tem um conhecimento técnico a esse ponto, o mínimo é saber esses custos, é saber esse valor que os clientes têm para você, né? E não deixar o modelo de negócio de vocês colapsar nisso daqui, como colapsou o meu lá atrás, tá? E assim, isso aqui acho que já ficou muito claro para todo mundo, né? E ainda fiz uma piada de sardinha aqui. Qual o cliente ideal? O que paga? Vai, Sardinha, pode falar. Você falaria isso. Foi boa, foi boa. Foi boa. E eu acho que já ficou muito claro para todo mundo. Cliente ideal, CAC baixo, LTV alto. Tá? E fechou. Essa é a reunião de hoje. Sim! Enfim. E aí, rapaziada? Ficou alguma dúvida da reunião de hoje? Para finalizar o de gestão, que eu tinha de gestão, fechou hoje, tá? Na semana que vem, nas outras, volto a falar de processo, tá? Gostaram? Se quiser, Abram os áudios. se quiser, Renato, na terça-feira eu posso trazer uma introdução ao tráfego pago.
terça-feira vai ter convidado, pode ser na outra. Pronto, tranquilo. Vocês Na decidem. outra. Beleza? Gente, assim, eu não uso isso em todos os meus clientes, tá? Eu não uso isso, porque, porra, às vezes é um pé no saco, mas às vezes quando eu tenho dúvida para que rumo que eu vou dar em alguma situação, eu me utilizo disso, tá? Não é algo, uma obrigação de se aplicar, porque eu acho que é mais na hora de tirar a prova real, tá? Na hora de você bater ali, vale a pena eu continuar aqui, batendo nesse cliente aqui, tentando fazer isso dessa forma e tal? Ou qual que vai ser o transtorno que eu vou ter de largar esse cliente, demitir esse cliente ou não? Devo pegar esse processo para fazer ou não? Sabe? Essas indagações você tira ali no número, você tira ali na prova real, né? Às vezes, o custo de aquisição não é algo em pequena escala que influencia muito, né? Mas a partir do minuto que você começa a criar esse custo de aquisição em larga escala, que nem ali, pô, a gente está atingindo no. Deixa eu voltar aqui. Pô, a gente está atingindo aqui, ó, 2.000 pessoas. Ô, o negócio não para? Aí. A gente está atingindo 2.000 pessoas, né? Onde que eu vou atingir 2.000 pessoas, assim, que realmente tem um problema na minha área? Como que eu vou atingir 2.000 pessoas, assim, que vão ver meu nome estampado ali? Não tem outra forma de conseguir isso, tá? Assim, tirando o pessoal que produz conteúdo em Instagram, TikTok e tal, Sardinha produz, mas Messias, a gente que é do criminal, não sei se tem mais alguém aqui que é do crime, mas, cara, o nosso cliente ele tá preso. O nosso cliente ele não tem acesso fácil a Instagram. Nosso cliente não tem acesso fácil a Facebook. Tipo, os celulares ilegais que estão dentro da cadeia são contados, né? Tem ali que nem tem cadeia que tem galeria, cada galeria com 400 presos tem um celular. Então, assim, você querer produzir em Instagram, em rede social, conteúdo para aquisição de cliente do criminal é uma parada que não tem tanto sentido, assim, tirando casos de repercussão, outras situações assim que você usa para fazer teu nome, né? Para estampar teu nome, para fechar parceria e tal. Mas o cliente do criminal, cara, se não for alguém que está ali efetivamente procurando o problema, ele não vai chegar para você. Até hoje, por Instagram e rede social, deve ter chegado cliente para mim do crime, uns 4, 5 no máximo. Uns 4, 5. E aqui, porra, aqui, tipo, chegou 22 em 24 dias, quase um por dia. Quase um por dia, gente. São 90 cliques no total. Isso que eu não coloquei os que fecharam no mês passado. Então, assim, é muita gente que chega por aqui e o custo de aquisição desses clientes acaba sendo muito baixo. 22 clientes, eu gastei. Deu R$ 11 o custo de aquisição de cada um, tá ligado? Deu R$ 11 o custo de aquisição de cada um. Ali, um que eu vou fechar no Jus Brasil dá 25. 20, 25. Do criminal, né? O Paulo colocou aqui na área de família é menos, né? Mas no criminal dá 20, 25, dá o dobro, né? Vocês entendem? Então, é isso aí. Beleza? Acho que eu falei tudo. Não me estendi muito hoje, não fui muito prolixo. Alguma coisa para É um bom contribuir, resultado. Sardinha? Não, faltou aquela viajada que eu dou toda aula. Não, eu sou sem viajada. E aí, Jonathan? Jonathan? Pô, Cheguei atrasado hoje, pessoal. Nossa, hoje foi porra, só nabo, só. Jonathan. Só nabo, Porra, mas Jonathan. Mas a aula tô foi gravada, curtindo irmão, a o conteúdo. aula foi gravada, tá? O que eu dou de ideia de fazer? Assistir a aula da semana passada e depois a dessa semana. Vou Eu colocar tenho no uma YouTube. dúvida, eu vi aí o gráfico do Google AdSense aí. Vocês mesmos cuidam ou vocês pagam algum Eu não. profissional, agência? Assim, ó, eu até falei na aula passada o seguinte: tudo aquilo que a minha hora de trabalho
tudo aquilo que a minha hora de trabalho for mais cara do Você que paga quem for alguém, eu contratar, eu pago alguém, entendeu? Eu não vou ficar perdendo tempo aprendendo o Google Ads, correndo o risco de errar, de perder dinheiro errando, né? Sabe aquela parada de ficar dando murro até você aprender a fazer? E Diferente tempo quando a não gente tem começa a reembolso, né? advogar. Tempo não tem reembolso. A mesma coisa quando a gente começa a advogar, cara. Eu, quando comecei a advogar no criminal, cara, nossa, apanhei pra cacete, cara. Fazia petição, mandava uma petição errada. Às vezes falta, tipo, Padrão. depois quando chegava na sentença, olhava que, tipo, eu tinha esquecido de falar uma tese, né? Tipo, uma tese lá no começo do processo, eu esqueci de falar a porra da tese porque eu não me liguei, entendeu? E daí tentava corrigir na apelação, daí dava supressão de instância e o juiz não aceitava. E eu ficava bem quietinho. O cara tomou tipo um ano de pena a mais e eu, a sentença foi excelente. E deixava, mas cara, a gente vai apanhando para fazer o negócio acontecer. E só que aqui você vai apanhar e se você apanhar você vai perder dinheiro, tá ligado? Aqui a parada é diferente, né? Lá atrás, não é você que está perdendo o dinheiro lá atrás. Lá você está adquirindo a tua experiência. Aqui você está perdendo. Então, assim, você coloca R$ 1.000 em campanha no mês. E depois você vê que a tua campanha está sendo direcionada para o lugar errado. Que nem, hoje eu já tive que corrigir a rota disso aqui. Que nem, eu queria que o meu Google Ads pegasse só a região norte do estado do Paraná. Queria especificamente a região norte do estado do Paraná e as cidades de fronteira de Mato Grosso do Sul. Era o que eu queria. Cara, ele tá pegando o meio de São Paulo. Nossa. Ele começou a vir gente do meio de São Paulo. Eu falei assim, porra, liguei lá pro pessoal da agência e falei, porra, um cara me procurou aqui do meio de São Paulo, vocês estão me anunciando para São Paulo? Daí ele foi ver, doutor, tava São Paulo, eu vou corrigir. E corrigindo. Eu falei, E bem qual assim, que é a média de preço que vocês pagam? Que a gente está falando tudo de estado diferente, até país no seu caso, né? Qual a média de preço que paga, assim, da agência mesmo, fora o que investe no tráfego? cara, eu sei quanto eu paguei, mas eu fiz 2 landing page, mais 3 meses de tráfego pago, mais domínio, mais hospedagem, tipo, do site. Cara, deu 2.800 tudo que eu gastei. Só que, ó, tem o Sardinha, o irmão do Sardinha e o Luiz aí, que eles fazem a mesma coisa que a IDV faz. Na época, quando eu fiz com a IDV, o irmão do Sardinha estava fazendo o site, mas era muito mais bem feito do que a da IDV. Ficava muito mais completo. E não era, assim, era um site mesmo, não era uma landing page. E o Luiz ainda não estava fazendo esse tráfego para advogado, eles ainda não tinham trocado essa ideia. Então, depois que eu já tinha feito com eles, que os dois pegaram e fecharam parceria aí para eles rodarem o tráfego pago, eu já tinha pago o pessoal da IDV, né? Eu não sei quanto estão cobrando aí, eles podem falar, mas quanto você está cobrando, Luiz? Cara, para a questão do tráfego, eu tô cobrando entre 300 e 400. Ah, tá. Eu paguei, deu 480, que eu paguei, 485 que eu paguei. Então, assim, por Mas é mês, nessa faixa né? mesmo. A Mais, landing page eu tenho, acho que precisa dar uma ajustada nela. Aí eu tô querendo partir para esse lado, né? mais o crédito. Daí mais o crédito que você coloca no Google, daí, né? Uhum. Que é esse crédito aqui que tá no verdinho aqui, ó. O crédito que tá Quem no que é o colega aí que tá... É o que Luiz, mexe? aqui, o Lopes Store. Eu vou deixar meu número aí no chat para ti. Aí tu Deixa aí pode... que eu já vou anotar já. Tranquilo. Ô, Renato, Então, diga. boa. Fechou. Isso aí, Luizão. Ô, Renato, mais uma coisa, velho. Você foi introduzido em outra aula, mas eu No queria Sardinha, retomar rapidinho, se foi puder. introduzido no Sardinha, foi. Não, foi introduzido nada aqui não. Cara, quando Pode falar, você definiu a hora, não, é hora de eu contratar alguém, assim. Você estava estourado de casa, você não estava, Não, cara, tinha porque um ou outro, assim. Porque eu vou explicar a minha tava pegando um situação. cliente. Quer falar primeiro? Porque eu vou explicar meu caso, assim. Além da advocacia, eu comecei a advogar esse ano.
além da advocacia, eu tenho uma clínica, eu sou sócio da minha esposa. A gente tem 2 unidades da clínica. A gente tem tem uns funcionários, etc. E, tipo, eu acabo querendo abraçar. Aí eu tenho que cuidar de clínica, das coisas, e eu queria me dedicar mais à advocacia. Mas aí eu não consigo pegar tantos casos que eu não consigo ficar escrevendo tantas coisas. Mas é que eu fico trampando até 10 horas da noite, velho. Mas eu não Contrata, tenho filho. tanto caso de advocacia assim, entendeu? Aí, Ó, tipo assim, quando é hora de pegar, aí minha esposa fica, pega o estagiário, vai escrevendo e tal. Só que eu falei, pensou, eu pego e não dá. Aí eu não trago mais casos, vou ficar encostando o cara aí pagando. cara, assim, é melhor você ter alguém te ajudando e você encostar a pessoa 2 dias da semana do que você não ter ninguém. Começa por aí. Porque caso uma hora você vai começar a ter volume. Eu comecei com... Eu e o Sardinha dividia um estagiário, né? E dava certinho. O fluxo de trabalho dava certinho. Se eu fosse contratar sozinho o estagiário, na época, ele não ia ter fluxo de trabalho suficiente. Mas eu precisava de alguém para me ajudar. Ele não ia ter, ele ia ficar encostado um dia ou outro, ele ia ficar encostado. Daí eu e o Sardinha pegamos ele para ajudar a gente. E era um dia ele trabalhava para mim, um dia trabalhava para o Sardinha. E foi indo assim, até quando ele saiu. Daí quando ele saiu, eu contratei uma estagiária só para mim, né? Na sequência, eu vi que eu precisava de mais uma estagiária, que uma só não estava dando conta. Daí contratei a segunda estagiária. Daí o que aconteceu? Eu tinha um fluxo alto de processos, aí que foi o boom do Google Ads. Que eu fiquei na dúvida, começo agora ou não começo? Eu tinha um fluxo alto de processos que estava ali no limite. Só que eu achava que contratar mais uma pessoa era demais. Entendeu? Contratar mais um era sobrar uma pessoa. Então, daí o que eu pensei comigo? Eu fui atrás de um cliente alto, para fechar um cliente alto. Eu tinha alguns clientes em mente que eu estava meio assim para pegar e tal, porque eu achava que tinha uma chance muito alta de calote. Então, por isso que eu não estava fechando. Então, daí eu falei bem assim, eu vou arriscar em um cliente desse. Então, o que eu vou fazer? Eu arrisco nesse cliente, pego a primeira parcela desse cliente, jogo para o Google Ads. Se esse cliente me der calote, eu abandono ele, mas eu já vou estar com o tráfego rodando aqui. Eu já vou ter volume de cliente para atender aqui. Então, assim, se eu contratar 2 pessoas, de algum dos lados essas pessoas vão trabalhar. Ou por esse cliente que eu tenho aqui, que era um cliente com 160 processos, ou pelo Google Ads, né? Então, acabou que eu peguei esse cliente e o cliente não me deu calote e eu peguei o Google Ads. Logo eu vou ter que contratar mais gente, porque já o nível tá chegando, batendo o limite já de produção. Então, assim, foi mais ou menos, eu tive que ter uma percepção de qual era a hora de eu crescer um pouquinho mais. Né? É o time, né? Se não perde o time, você murcha também. Porque assim, você tem que ver o que você tá, se você está conseguindo controlar, né? Você está conseguindo controlar. Faz o seguinte, contrata um estagiário, paga home office. Gente, não precisa de estagiário dentro do escritório. Contrata home office. Fala para o estagiário, você vai trabalhar 6 horas. O horário que você vai fazer, foda-se, tem que me entregar resultado. Ponto. E daí você coloca o estagiário ali para fazer e vê como que ele está indo. Se você vê que o fluxo de trabalho teu te aliviou o suficiente para você pegar mais processo, daí você começa a adquirir um pouquinho mais de processo. Quando você vê que está na hora de começar a gerar um Google Ads pesado, Lucas, eu pago 500 para cada estagiário, cara. Eu pago 500. E assim, eu falo para eles têm que dar glória a Deus de estagiar comigo. Porque senão cara, eu trabalhei no escritório. Eles estão pagando mentoria para mim. Eu estagiei no escritório, eu fiquei mais de 1 ano, né, amor? Tipo, não pagava nada, mas os casos que eu levava era meio. E eu conheço muita gente, eu levava algumas coisas, sabe? Aí eu. Não, isso daí também. Eu jogo essa para eles também. Se eles pegarem cliente, trouxer e tal, a gente divide, não tem essa. Os escritórios que eu trabalhava falavam que era 20%. Quer pagar, cara? Cara, os escritórios que eu trabalhava como estagiário, eles falavam que se eu levasse, eles davam 20%. Daí eu não tinha nem tesão de levar, cara, cliente para eles. Não tinha nem... 20% aí você tem que ripar lá. Você que tem que fazer tudo, né? Eu não tinha nem tesão de fazer um negócio, cara.
de levar cliente lá, era mais encheção de saco. Tipo, de ficar prestando contas depois pro escritório. E daí eu pegava e nem levava, cara. Mas assim, quinhentão no home office, o cara não precisa sair de casa, não tem horário. Ó, não precisa sair de casa, não tem horário. Tipo, ainda mais que nem do jeito que eu faço. Pô, precisa estudar, tem trabalho para apresentar. Tipo, eu sou obrigado a fazer meia carga horária em semana de prova. Mas não é semana de prova, tá ligado? Tipo, Renata, tem que apresentar um seminário amanhã. Relaxa, fica tranquilo, tal. Vai lá estudar o seminário para você apresentar, não sei o quê. Ah, Renato, não tô legal para trabalhar hoje. Beleza, tranquilo, sem estresse. Como que tá teu serviço? O de ontem tá tudo em dia? Matou tudo que tinha de prazo de ontem? Não, de ontem tá redondo. Sem estresse. Quando eu vejo que é muito corpo Eu tô mole, pagando Jus faz um Brasil, tô negocinho pra pagando mim. as coisas à toa, porque nem tô olhando aquela porra lá. Cara, começa a passar as petições para algum estagiário fazer, pelo menos ela chega 75%, 80% pronta na tua mão, e você só vai ter o trabalho de corrigir e protocolar, e você tem mais tempo para adquirir cliente. E A você nossa pega função, estagiário, assim, qual o período que você acha ideal? cara, depende do que você precisa. Para peticionar, 7º período, 8º período, para peticionar. Para fazer mais parte administrativa, eu peguei de 4º período, para fazer mais, tipo, ligar em delegacia, fazer solicitação administrativa para o DEPEN, essas coisas mais administrativas, eu peguei daí o Ângelo e a Bia, que estão num período abaixo. O Ângelo já está fazendo umas petiçõezinhas iniciais e tal, mas assim, ó, uma coisa eu digo, igual o Murilo, que eu e o Sardinha, que era estagiário meio de Sardinha, cara, as petições do cara vinha 99% feita. Cara, às vezes não precisava nem ler as petições do Murilo para protocolar. Ficava melhor do que as minhas. O Matheus tá ficando assim. Tô ensinando Tá ele. ficando assim? Tá. Cara, Eu deixei a Carol duas tá. ações com ele. Duas ações, dois pro bono, né? Na verdade, um não é pro bono, um é para receber. E o outro é pro bono mesmo, para ajudar a pessoa. E ele que tá cuidando. Falou, você que vai tocar. Conseguiu eliminar ontem. Ele vem na sala, explica. Fala, cara, não vou nem ver. Eu tava Cara, meu nome lá. Se vir a merda, você tá Carol fez ferrado. um resp para mim hoje. Cara, ela meteu um resp para mim no, no caso de afastamento de John Desse, do tráfico. Cara, eu peguei, fui ler o RESP, parecia que eu que tinha digitado a porra do RESP, cara. Eu não mudei nada, cara. Não mudei nada. Eu olhei Você assim e vai falei, pegando caralho, o jeito, né? Tô pegando cara, escrito, o Matheus tá pegando escrito. eu li a parada assim, eu falei, cara, não tinha o que alterar no RESP dela. Eu peguei, só protocolei. Ó, o Gabriel mandando aí. O Gabriel trabalha comigo. Ele é um dos advogados que eu contratei ele faz interno. Tem o Dr. Thiago, que não se envolve com o escritório, que faz só externo para mim. Mas o Gabriel, ele é do escritório. Então, assim, Entendi. você vê, chegou a hora que eu tive que contratar um advogado para desembolar as coisas junto, porque só eu de advogado já não estava dando mais. Fora os estagiários. Eu vou pegar, amanhã vou definir. Eu cheguei a ligar na faculdade, pedi indicação dos estagiários, e mandaram lá uns 20 Jonathan, currículos para mim. posso te falar uma coisa? Olha como que eu contratei o Ângelo e a Carol. O Ângelo e a Carol. Foram as duas melhores contratações que eu fiz, assim, de estagiário até hoje. Cara, eu tenho escritório desde final de 2014 e começo de 2015. Os dois foram as duas melhores contratações. A Carol pegou e chegou para mim e falou bem assim, ó, Renato, eu sei que você está contratando estagiário e tal, mas eu quero estagiar com você, nem que seja voluntário. Se você contratar alguém, deixa eu trabalhar junto no voluntário. Eu falei para ela, beleza, tranquilo. Primeiro mês dela, cara, ela trabalhou tão bem que eu falei que ela ia ficar um mês de voluntária se ela tivesse trabalhando bem, daí eu contratava em definitivo no mês seguinte. Primeiro mês eu já paguei para ela já a bolsa auxílio dela, que eu falei, cara, você trabalhou muito bem e tal. É até feio para mim não pagar tua bolsa auxílio depois de tudo que você fez. Cara, ela era assim, voluntária, trabalhava todo dia, tipo, cumpria horário, sabe quando a pessoa se doava por aquilo que eu Veste a passava? camisa, né? Cara, vestiu a camisa legal. Daí o Ângelo, mesma coisa. O Ângelo, mesma coisa. Pegou e
e falou que queria atuar comigo mesmo que fosse voluntário e tal. E daí o Ângelo, eu falei, Ângelo, vou deixar, como ele estava no quarto período, era um pouquinho mais atrasado na faculdade do que a Carol, eu falei, vou te deixar 15 dias de voluntário, Ângelo, se tiver legal, daí eu te contrato. Daí deixei ele 15 dias, ele trabalhou certinho, redondinho, fez tudo que eu pedi e tal. Daí eu peguei e contratei ele também. Mas foram duas pessoas assim que o objetivo dela não estava em ganho pecuniário, assim, tipo, Era no porque aprendizado mesmo. era no aprendizado mesmo. Porque assim, eu tenho medo de pegar alguém e colocar por causa de dinheiro, a pessoa entra ali porque está desesperada, precisando de qualquer dinheiro na conta, e daí alguém chega e oferece, tipo, R$ 600, a pessoa pula para outro. E eu perdi alguém que eu fiquei ensinando. Daí, de repente, entendeu? Então, assim, você tem que ver quem vai realmente se doar pelo teu negócio. Quem vai estar ali junto com você e tal, que vai para cima, que às vezes os ideais da pessoa batem com o seu. Tipo, eu e o Sardinha não pode ser alguém com muita frescura. Alguém com muito, sabe, que não pode falar nada, que a pessoa já fica meio doída, ressentida e Aham. tal. Não pode ser assim comigo e o Sardinha. Porque eu e o Sardinha a gente, tipo, fala mesmo e tira sarro, e zoa, e brinca. Então, assim, se a pessoa ficar ressentida com qualquer piada, não trabalha com a gente, né? Então, assim, você tem que ver como que é teu jeito, qual que é o teu perfil. É mais importante do que não pode ser beautiful people. Isso mesmo. Isso mesmo. O Matheus, Você tem que... ele terminou o negócio. Falou, doutor, precisa de mais alguma coisa? Falei, vem aqui. Daí ele veio na minha sala. Daí ele chegou na sala. Falei, eu quero um beijo. E daí ele me olhou assim, assustado. Na primeira semana, né? Daí eu olhei pra ele assim. Eu falei, cara, tô brincando, né, cara? Você acha que tô brincando? Acha que eu tô falando sério? Daí ele olhou assim, não, doutor, não. E é o dia inteiro, assim. O dia inteiro. Cara, Eu, e se você contrata eu alguém não que vai presto. muito... Alguém que vai muito diferente... Nossa, o Gabriel essa semana teve uma também, cara, que eu me caguei de rir. É muito diferente do teu jeito, cara, também não vira. Conhecimento, técnica, você ensina. Tá? Isso você ensina. A pessoa pode chegar crua. Você vai ensinar a pessoa. A pessoa vai aprender e vai fazer do teu jeito. Agora, a questão de valor moral, forma Isso aí é da essência de, já, né? de lidar, isso é da essência, é da criação da pessoa, é da essência. Tipo, você pega alguém que teve uma outra realidade, tipo, que a gente teve, assim, tipo, que eu digo por mim pelo Sardinha. Cara, a pessoa vai ser mais travada para brincadeira, a pessoa vai ser mais fechada e tal. Então daí isso acaba atrapalhando um pouco na própria dinâmica do escritório, né? A do Gabriel essa semana, cara, ele mandou uma parada para mim. Eu não lembro o que era, cara. Ele mandou alguma coisa e daí eu peguei e fiquei na dúvida do que tinha que protocolar e eu fiquei pensando no processo e não sabia o que eu tinha que fazer. E daí eu mandei um puta que pariu na mensagem. Daí ele pegou e mandou aí embaixo. Desculpa. Ele achou, Era ele pra ele. achou que o, ele achou que o puta que pariu era que eu tava bravo com ele, tá ligado? Quer ver? Então, Olha o que o Matheus falou cara, hoje. Quer a ver? gente é assim também, Aline. Gente, eu Ele vou parar de pediu para gravar a ir aula porque a gente só tá falando merda. Para a apresentação. ele pediu para ir no dentista, né? Quer ver? Presta atenção. Doutor, só esqueci de te avisar que amanhã eu tenho dentista às 8 horas da manhã. É mais cedo que eu consegui marcar lá com a doutora. Aí só queria te informar